dando as boas-vindas ao Wesley e desejando uma boa fala para nós, uma boa reflexão. A palavra é sua, Wesley. Obrigado, professora. Um bom dia a todos. E eu fico muito grato, uma vez mais, pelo convite do professor Detone, de poder participar aqui da rede. Eu faço parte lá no grupo, né? Estou no grupo da rede de Filosofia Ecológica Integral, e fico muito contente de poder refletir conosco, porque, como eu dizia no off com a professora, esse é o papel da filosofia, de nós refletirmos. Então eu trouxe esse tema, que é um desdobramento da minha pesquisa, da minha dissertação de mestrado, que fala um pouco sobre a união da tecnologia com a filosofia, né? Será que elas são realmente, têm coisas convergentes? A gente, pela emergência tecnológica, faz-se necessário refletir sobre elas. Então, como que a gente vai se encaminhar? Como que vai caminhar a nossa reflexão? A gente vai falar um pouco sobre a filosofia ecológica integral, uma análise do panorama ambiental, como que está o nosso meio ambiente, e é notório para todos, né? Eu até brinco, eu digo que nós somos agora fumantes, todos somos fumantes passivos, porque, segundo o G1 de Rondônia, essa fumaça, esse ar que nós aspiramos, ele equivale a 100 cigarros por dia. Então, para nós vermos o tamanho de como que é tóxico, como que está tóxico agora o nosso ar. Depois a gente vai falar um pouco sobre a filosofia da tecnologia e os seus fundamentos, uma breve introdução sobre a filosofia da tecnologia. Então, nesse sentido, a gente vê que a tecnologia, ela existe agora reflexões acerca dela, reflexões filosóficas. Depois vamos analisar os avanços tecnológicos e a sua contingência, né? Ou seja, tudo que tem de avanço, ele tende a ter dois lados, né? Então, um lado que é temeroso e o outro que é mais otimista. Ó, Josiel aqui na área. A inteligência artificial e suas contribuições para o meio ambiente, estudos de casos. E aqui a gente vai analisar onde que a inteligência artificial está sendo bem usada e onde ela não está. Depois vamos para conclusões preliminares, né? O que a gente tira dessas reflexões. Então, para um bom andamento da pesquisa, foi necessário algumas perguntas norteadoras, como a filosofia, ela é mais feliz fazendo questionamentos do que dando respostas, por ser uma busca incessante pela sabedoria. A gente faz algumas reflexões sobre a nossa situação. A primeira delas é: quais as relações entre filosofia, tecnologia, ética e crise ambiental e civilizatória que a gente vive? Então, por exemplo... de 8 estados brasileiros, é isso, né? Brasil é diversidade, é o neném ali. Então, a filosofia, ela tem sim relações. Primeiramente, parece que são 3 áreas, 4 áreas que não tem nada a ver. Mas mais para frente a gente vê que são sim coisas a se refletir. Como abordar a questão ecológica numa crise civilização atual que a gente vive, né? Essa civilização técnica e tecnológica. Como a filosofia, na perspectiva... Eu vou só pedir uma licença. Tá dando de me compreender ou o áudio ali tá atrapalhando, o áudio da TV? Só um feedback. Não está atrapalhando. Pode não está continuar. Atrapalhando? Tá ok, então. Então, retomando. Como a filosofia, na perspectiva de uma filosofia ecológica integral, pode, aliada à inteligência artificial, contribuir para amenizar ou mitigar os efeitos das catástrofes naturais. Então, é meio que, como a gente está numa era tecnológica, né, tecnocêntrica, para quem que a gente vai recorrer? Então, alguns filósofos, alguns pensadores dizem que a tecnologia, ela já é uma utopia, ela gera utopia e distopia, né? Então, ela se tornou meio que o Deus, o nosso Deus, né? O humano, ele como nós temos essa necessidade de criar deuses, né? Criar um Deus, segundo filósofos existencialistas, como Nietzsche. O nosso Deus agora é a tecnologia. Então, a quem que nós vamos recorrer? A tecnologia. Então, cabe a nós vermos se essa mesma tecnologia que nós criamos pode ser benéfica ou maléfica. Depois, será que a ética da responsabilidade de Hans Jonas, um filósofo alemão, abarcaria os problemas climático e tecnológico atuais? Então, Hans Jonas, ele, na sua obra-prima
intitulada A Ética da Responsabilidade, Ensaios de uma Ética para a Civilização Tecnológica, ele propõe um novo estilo ético, um novo modo de viver, que é a ética baseada na responsabilidade. Então ele diz assim, em suma, ele diz que tudo aquilo que está sobre o nosso domínio, sobre o nosso poder, é de responsabilidade nossa. Por exemplo, ele vai dizer da responsabilidade parental, né, dos pais. Ele vai dizer, olha, os pais são responsáveis pelos seus filhos, porque estão sob a sua tutela, né? Bem como o Estado é responsável por nós, porque nós estamos sob a sua tutela, que é a responsabilidade política. E aí ele vai dizer, então, a responsabilidade... então, como que poderia ser diferente da relação do homem com a natureza? Ele vai dizer, já que o homem é detentor da natureza, né, se vê detentor da natureza por meio da sua razão, né, da produção tecnológica, ele se vê detentor dessa natureza. O seu domínio está sobre todo o meio ambiente. Então, por quê? E aí o Hans Jonas pergunta, então por que que ele não se vê responsável por ela? Por que que ele não se vê responsável por uma coisa que ele depende também? Então, a filosofia ecológica integral, uma análise do panorama ambiental, a gente vê que, primeiro, é importante a gente entender o que é ecologia integral, né? Primeiro. Então, ecologia integral, para o Norberto Servir e o Roberto Hahn, eles dizem que abarca o campo social, humano, ambiental, econômico e cultural. Então, é uma área bem ampla, que tem diversos aspectos, né? E diversas diretrizes, bifurcações. Então, a ecologia integral é uma ecologia que busca unir, né, e ver as relações entre a sociedade, como que o ser humano se vê nessa sociedade, com o meio ambiente em que vive, de maneira econômica e cultural. Toda forma de ser vivente sobre a Terra, né? Então compreende aí tudo que vive e respira, né? Tudo que tem aí o seu vivo na Terra, incorporando, unindo o clamor da terra e o clamor dos pobres. Então, a ecologia integral ela tem esse aspecto de unir clamores, de unir pedidos, né, e anseios da terra e também dos pobres, que são aqueles que dela dependem. Então, o Servir e o Han, eles dizem o seguinte, falam que a ecologia integral ela abarca uma amplitude de movimento ininterrupto, amplificado, que ao mesmo tempo é sistêmico, complexo, diverso, multiforme, relacional e dinâmico. Então a gente vê aí a amplitude da ecologia integral. Ela integra, como acima exposto, o grito da terra e o grito dos pobres. Enquanto categoria de compreensão, abrem-se e irradiam-se sentidos e significados de compromisso com o outro, seja este outro humano, sujeito animal ou sujeito natureza. Então aqui o Servir e o Han, eles dizem, eles vêm trazer esse aspecto dinâmico e amplo da ecologia integral. Então vê-se também que é muito complexo. Então a gente tentar uma solução por meio da ecologia integral requer de nós uma análise crítica e reflexiva muito grande. E também um compromisso. Requer de nós também um compromisso, porque não basta só nós refletirmos. Aqui entra o papel da filosofia prática, né? É muito fácil eu falar, saber que não posso tocar fogo porque no quintal, porque eu sei da dificuldade e tudo mais. Mas eu não pratico, né? Eu não faço dessa teoria, desse conceito abstrato, né, concreto. Então aí ele diz, por isso que ele acha importante ter compromissos, né? Ser sistêmico, diverso, mas também relacional e dinâmico. Depois a gente percebe que, por ela ser complexa, dinâmica e sistêmica, a filosofia, a ecologia integral tem desafios. Quais são esses desafios? O individualismo, como já disse anteriormente, né? Então, o indivíduo que ele não se vê pertencente a uma relação social. Então, por exemplo, ele não percebe, ou pelo menos não quer aceitar, que a sua implicação, a sua ação, ela deriva e tem consequências em outras vidas, né? Então ele pensa assim, bom,
ele pensa somente em sua ação, esse indivíduo, né? E esse individualismo. Então, por isso que individualismo é algo muito nocivo, porque requer, né? A gente sabe que toda terminologia, né? Ismo significa que coloca em primeira mão aquilo que vem antes. Então, socialismo, né? Sociedade em primeira mão, né? Tecnocentrismo, tecnologia em primeira mão, como primordial. E individualismo, o próprio nome já diz. Então, o indivíduo no centro. Então, é o indivíduo que é primazia. Ele é mais importante do que todas as outras coisas. É ele primeiro. Então, a gente vê que é um pensamento muito perigoso, né? Primeiramente perigoso. Depois, o outro desafio é o fechamento ao sentimento de alteridade, porque o indivíduo que pensa somente em si, que não vê e não reflete que as suas ações têm implicações em outras vidas, implicações essas por vezes perigosas, ele simplesmente se fecha ao sentimento de alteridade. Então ele não vê o outro. E lá, como Servi e Han falaram, né? Esse outro pode ser humano, animal ou vegetal. Então, por exemplo, aqui o exemplo mais claro que nós estamos vivendo da nossa realidade, né, das queimadas. Então, o sujeito que toca fogo nas queimadas, na floresta, ele não vê aquela floresta como um sujeito, como um outro, né, esse outro, essa vida. Porque se ele a visse, ele teria um sentimento de alteridade e pensaria, bom, se essa árvore é um ser, né, é um ser vivo que tem aí os seus sistemas, né, tem aí toda a sua composição biológica, né, vida, deve também ter responsabilidade, deve ter também sentimentos. Né? Eu tenho que ter sentimentos por esse outro, no caso aqui, vegetal. Então, esse indivíduo ele é totalmente fechado à alteridade, ao sentimento de alteridade, pensando somente em si e, claro, indiferente. Né? Indiferente a quê? Indiferente à realidade, indiferente indiferente também ao sentimento, né, à realidade, à mudança, porque mudar significa refletir. Né? Então, pressupõe uma reflexão. Como eu disse, é a união da filosofia teórica para a filosofia prática. Então, não adianta nada eu refletir e fazer muitas reflexões, sendo que eu não transformo essas reflexões em ação. Então, é um indivíduo que é indiferente também a todo tipo de mudança que possa vir às suas ações, né? Possa mudar as suas ações. Depois a gente começa a ter aí a filosofia ecológica integral, né? Que surgiu aí meados de 2017, 2018, que é basicamente a ecologia integral pensada à luz da filosofia. Então, tudo isso que foi dito, todos esses conceitos da ecologia integral, né, que é humano, social, econômico, que aí tem aí a sua dimensão sistêmica, complexa, agora vai complicar um pouco mais, porque vai ser refletida sob a ótica da filosofia, sobre os desdobramentos da filosofia, que são reflexões filosóficas, o ser humano e o meio ambiente. Então essa ecologia integral, que já era chamada a refletir vários aspectos, agora é chamada a propor, né? Refletir e propor também possíveis soluções nessa relação entre ser humano e meio ambiente. Então, ela abarca diversos campos da filosofia, que é a ética, ou seja, a conduta. Né? Então, como que esse ser humano está, esse indivíduo está agindo frente a todos os tipos de vida, já como o Norberto Servira. A ontologia, será que esse indivíduo se vê como um ser? Será que esse indivíduo vê outros seres além dele? Né? A ontologia, o estudo do ser. A lógica. Então, aí, a lógica aqui então, o indivíduo que ele não se vê como detentor de si e ele vai de encontro à conservação ambiental, de acordo com a filosofia ecológica integral, ele é um ser ilógico. Por quê? Porque a lógica é justamente isso. Né? São concatenações que fazem com que um todo tenha sentido. Por exemplo, se eu ateio fogo numa floresta e eu sei que essa floresta eu dependo dela para sobreviver, né, porque é ela que me permite respirar um ar, um oxigênio, porque é ela que transforma para mim. Se eu aniquilo essa fonte de oxigênio,
a gente sabe que não é só floresta, as algas também, mas se eu acabo com essa fonte de oxigênio, como que eu vou viver? Né? Aonde que eu vou buscar outras formas de vida? Então é uma questão de lógica. Então a lógica é isso, é você agir de acordo com o sentido, né? O sentido das coisas. Então a filosofia ecológica integral também faz com que a gente reflita isso. A metafísica, né? Então o ser ele precisa, nós sabemos que nós como indivíduo precisamos sim de algo metafísico, e a epistemologia, que é a área da filosofia que estuda o conhecimento. A filosofia ecológica integral ela ajuda a gente a pensar como o homem usa o seu poder e para qual fim este o direciona. Então, por exemplo, o homem, nós seres humanos, já sabemos do nosso poder. Nós já sabemos que a nossa razão ela é capaz de coisas inimagináveis, como agora a gente está vendo a questão da inteligência artificial. Então a gente tem um poder, é por isso que nós, seres humanos, somos o ser mais destruidor do meio ambiente. Porque os outros animais, né, os animais não racionais, eles somente agem, né, a destruição, digamos assim, deles com o meio ambiente é puramente instintivo, né? E claro, pode ser reversível. Já o homem não. Então, o homem a gente vai ver mais na frente que nós, com a técnica, ou seja, a capacidade de produzir coisas com um alcance mais alto, né, mais amplo, a gente ampliou também o nosso poder de destruição. É aí, no panorama ambiental, a gente vê, infelizmente, essa imagem que nos causa tristeza de que a nossa Rondônia, não só a Rondônia, mas o país inteiro, está infelizmente, nesse sistema, né, nessa realidade. Então, Porto Velho, ela concentra 40% dos focos de queimada em Rondônia. E aí a gente sabe que a gente acorda hoje em dia, vê o céu, assim, vê uma nuvem branca, mas não é frio e nem neblina, infelizmente, é fumaça. Né? E o mais triste é que nós sabemos que o mês de agosto é o mês mais seco, né? É o mês que tem mais intempéries. Infelizmente, é o mês que o pessoal ateia mais fogo. Então, de acordo com o GU de Rondônia, Porto Velho concentra 40% dos focos de queimada. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, diz que Porto Velho é a capital rondoniense que tem o maior foco de CO2 aqui, por a gente concentrar uma grande queimada. E ele disse que no julho deste ano, de acordo com o IPE, no julho deste ano foram encontrados 836 focos, comparado ao mês de julho do ano de 2020, é praticamente o dobro. Então assim, a gente sabe que por mais que venhamos a refletir desde 2020, né, falando sobre a questão onde a queimada foi bem mais densa também, infelizmente, cada ano as reflexões não estão tendo curto alcance, infelizmente. Então, o dia mais quente da Terra foi dia 21 de julho de 2024. Agora, foi o dia em que a temperatura média global média global do ar, da superfície, atingiu 17,9% graus Celsius. E no dia 2, segundo o Wikiair, que é uma empresa suíça que controla o clima global, planetário, diz que no dia 2, agora de agosto, o ar de Rondônia foi o pior ar do país. Então, nós respiramos aí, no dia 2 agora de agosto, o pior ar do país, que é comparado com o ar da China. Então, eu até achei interessante, eu encontrei uma professora, colega minha, e aí eu estava de máscara, porque eu só saí na rua sem máscara, as amígdalas já inflamaram. E aí eu encontrei a professora, aí eu falei, não, vou ter que usar máscara. E realmente a máscara, ela funciona, né? E aí eu respirei melhor. Aí eu encontrei a professora, ela disse assim, uai, tá de máscara? Tá o quê? Tá na China? E aí eu fiquei assim, aí eu refleti e falei, eu nem sei o que eu disse, eu só falei assim, eu acho. Aí ela mesma respondeu, ela disse assim, não tá na China, né, Wesley? Você só tá no novo Brasil, né? Infelizmente, o nosso
nosso novo ar é um pouco nocivo. E aqui eu faço uma reflexão, né? Chamo a gente à reflexão. O nosso querido hino, e eu acho um dos hinos mais bonitos, diz, né? Azul, nosso céu é sempre azul. Sibeli, pega ele aqui, por favor. Então, azul, nosso céu é sempre azul. Será que realmente é? Ou se já foi um dia, né? Infelizmente, essa não é a realidade que a gente pode contemplar e que a gente contempla, né? Infelizmente, nos nossos dias. Então, a qualidade do ar, segundo o IQAir, diz que são classificados em bom, moderado, insalubre para os grupos sensíveis, e muito insalubre e perigoso. E adivinhem, infelizmente e logicamente, com a nossa realidade, nosso ar de Rondônia está muito insalubre, está em estado de emergência. Então falta pouco para chegar no nível perigoso, em estado de calamidade aí, infelizmente, porque de fato está quase insuportável a gente respirar o ar, né, o ar de Rondônia. Aqui é uma foto do parque onde o fogo atingiu o parque de Guajará-Mirim, e a gente vê o tamanho da destruição. Então, estado de emergência. Então, foi decretado dia 26 de agosto no Diário Oficial do Estado, que foi decretado estado de emergência, que é válido por 180 dias, devido à grande demanda de focos de queimadas, né, incêndios. Então, são números assustadores, que superam dos anos anteriores. E que esse decreto dá autonomia aos órgãos estaduais para que possam atuar e tomar medidas de enfrentamento às queimadas. Pessoal, vou pedir uma licença aqui para vocês, para poder colocar o Josiel ali na sala. Tá? Licença.